Olá, esse é o canal Os Experts, é aquele canal onde a pessoa desesperada vai atrás de informações que possam ajudar ela a lidar com o desempenho escolar do seu filho, da sua filha, não é isso? Eu sou Maicon Silva, eu sou expert em socioafetividade e aprendizagem. E eu estou aqui hoje para falar para você como que você vai lidar com a ansiedade do seu filho. Você já identificou, já diagnosticou, você sabe que a ansiedade está atrapalhando o seu filho fazer prova, render bem na escola. E hoje eu vou te dar algumas dicas aqui que vão te ajudar a resolver esse problema, tá bom? Bom, no vídeo anterior eu já te expliquei como antever, como diagnosticar, identificar que o seu filho está sofrendo por conta da ansiedade na hora de fazer prova, avaliação, enfim. Se você não viu esse vídeo, eu recomendo que você veja, tá? Eu vou colocar ele aqui na descrição desse vídeo e aí eu recomendo que você veja, que vai ser importante para você ter certeza de que a ansiedade está realmente comprometendo o desempenho dele. Mas se você já viu esse vídeo, se você já tem certeza que o seu filho está sofrendo por conta de ansiedade, fica aqui que eu vou te mostrar, tá? Como é que você vai resolver esse problema. Mas antes disso, só para a gente contextualizar, você está lembrado do que é ansiedade? Ansiedade, ela é um medo, um estado de sofrimento por antecipação de um medo, de uma expectativa de alguma coisa a futuro, algum perigo que vai acontecer a futuro, tá? No contexto escolar é isso, geralmente a criança desenvolve um medo, uma fobia do resultado de uma prova, do resultado de uma avaliação, do resultado de um bimestre, não é? E esse medo, essa antecipação provoca uma interferência. O que é isso? Ela está ali na hora da prova, na hora da avaliação, ela está desenvolvendo algum mecanismo mental ali para resolver um problema, para resolver uma questão. E aí esse medo, esse traço da ansiedade começa a interferir nesse mecanismo mental. Então vamos dizer assim, ele deixa de prestar atenção no que ele está fazendo para prestar atenção no medo que ele tem do resultado dessa prova, do que vai acontecer a nível de futuro. E com isso ele tem duas consequências, ou ele erra ou ele trava, tá? E tanto faz, ou errando ou travando, o resultado vai ser o quê? Um desempenho ruim na prova, uma nota ruim, nota vermelha, às vezes até um evento de reprovação, por exemplo. Tá certo? Mas, Maicon, olha só. Tá bom, eu já identifiquei, eu já entendi o que é ansiedade, eu já identifiquei, eu já assisti seu vídeo anterior, mas eu quero que você me fale o que eu posso fazer para ajudar esse menino. Bom, e aí eu vou te dar a minha dica número 1, tá? Estabeleça uma rotina de estudos, uma rotina organizada, sistemática e tal. Mas por que isso vai ajudar no momento da ansiedade? Gente, é o seguinte, qual é o comportamento da maioria dos estudantes? A maioria dos estudantes estuda na véspera. A prova é sexta, ele vai deixar para estudar quinta de madrugada. Quando o estudante, mesmo os estudantes dedicados fazem isso. E aí o que vai acontecer? Se ele for estudar na véspera, o que ele vai fazer, inseguro que ele já certamente está, senão ele não teria um problema de ansiedade, ele vai se dedicar à morte, ele vai se desgastar muito, ele vai pegar e vai dar tudo de si num dia só. O que isso vai provocar? Estresse, um estresse exagerado, uma tensão exagerada. E aí o que vai acontecer? Olha só, o problema de quem é ansioso para fazer prova não é exatamente no meio do mecanismo mental que ele está desenvolvendo para resolver a questão, o medo, o receio vai lá e interfere no processo. Bom, se ele está tenso, se ele está cansado, se ele está nervoso, essa interferência vai ser o quê? Ela vai ser maior. Então o que acontece? Quando o indivíduo já tem problema de ansiedade e tem esse comportamento de estudar na véspera, esse comportamento de estudar na véspera piora a dificuldade que a ansiedade provoca. Então o que a pessoa tem que fazer? Estabelecer uma rotina de estudos, estudar um pouquinho todo dia. Por quê? Porque se ele estudar um pouquinho todo dia, o desgaste ele vai ser menor. Lá na hora da prova ele não vai estar tão cansado. Eu vou te dar um exemplo. Se a prova é sexta-feira e ele começa a estudar segunda, ele estuda um pouquinho segunda, revisa e estuda um pouquinho na terça, revisa e estuda um pouquinho na quarta, revisa e estuda um pouquinho na quinta, revisa e estuda um pouquinho ali na véspera da prova. Bom, chegou lá na hora da prova, ele dormiu, ele está tranquilo, ele não está cansado, ele não está extremamente desgastado, ele não está extremamente tenso. E você reparou quantas vezes eu falei revisou? Então, se ele fez esse tanto de revisão, é provável que a estrutura do conteúdo que ele estudou esteja mais incorporada. Por quê? Olha só, tem um outro detalhe. Quando o cara estuda na véspera, geralmente ele recorre à decoreba.
E o professor Renato já fez um vídeo aqui falando sobre a decoreba. A gente vai colocar aqui na descrição também, tá? Para você assistir. O que a decoreba faz? A decoreba, quando você decora um conteúdo, você instala ele, vamos dizer assim, você guarda ele na sua memória de curto prazo. E a memória de curto prazo ela é muito instável, ela é facilmente deturpada, essa informação que você colocou na memória de curto prazo, ela é facilmente descartada. Então o que acontece? O conteúdo está lá na memória de curto prazo, chegou na hora, ele ficou tenso, ficou ansioso, ficou nervoso, o que acontece? Nessa dele travar, quando ele começa a antecipar o perigo, quando ele começa a pensar demais no resultado, a se preocupar muito, o cérebro dele pega essa informação que está na memória de curto prazo e joga fora. Ou seja, o indivíduo esquece aquele conteúdo, ou esquece parte do conteúdo, ou esquece algumas informações que são importantes. Então o que vai acontecer? A decoreba atrapalha. Agora, quando ele estuda todo dia um pouquinho, ele estudou um conteúdo, amanhã ele repetiu, depois de amanhã ele repetiu de novo, o que vai acontecer? Esse conteúdo vai descendo da memória de curto prazo para a memória de médio e longo prazo. A memória de médio e longo prazo, ela é mais estável. Então não é tão fácil assim para o cérebro descartar essa informação, entende? Então ele pula esse nível, ele sai desse nível da decoreba para um aprendizado mais efetivo, mais significativo. E aí lá na hora da prova ele aumenta a chance, por exemplo, dele acessar esse conteúdo, certo? Então, primeira dica, dica número 1, a mais importante. Estudar um pouquinho todo dia, não tem jeito. Ah, Maico, mas é difícil. Ah, mas é custoso de cobrar isso do menino. Ah, mas eu tô trabalhando e não consigo acompanhar isso. Tudo bem, pode ser, eu entendo essas dificuldades, eu também sou pai, eu sei exatamente o que você está passando. Mas se o seu filho está com problema de aprendizagem e a ansiedade está atrapalhando, essa rotina de estudo é uma coisa que tem que ser feita. Aqui no Mérito, muitos pais colocam o filho aqui para estudar nessa rotina. Então, às vezes, a criança nem precisa de tanta aula de reforço assim. Mas ele vem e contrata aqui para a gente, para ele vir aqui para o Mérito estudar todos os dias. Assim, ele mantém uma rotina de estudo. Às vezes, ele não tem tempo de estar acompanhando o filho, coloca aqui. É uma alternativa. Se você tem a felicidade de morar em Goiânia e poder usar esse serviço aqui que a gente presta, ótimo. Mas se você não mora em Goiânia, você tem com certeza serviço parecido aí na sua cidade, tá certo? E aí o que vai acontecer? Vamos para a dica de número 2. Quando você for conversar com o seu filho sobre o desempenho dele na escola, aí essa dica é muito importante. Enfoque sempre o crescimento e não o resultado. Por quê? Qual é o medo da criança? O medo da criança ou do adolescente, ou até do estudante adulto, o medo está onde? O medo está no resultado. O medo não está no processo, ele está com medo de que nota ele vai tirar. Se no dia anterior da prova, ou na sua rotina normal, você vai almoçar com seu filho e fica assim: ei, meu filho, quanto será que você vai tirar na prova de matemática de sexta-feira? Vê, quando você está dando esse tipo de enfoque, você está ajudando ele a focar no resultado, ou seja, você está piorando o que está provocando a ansiedade dele. E então, aí fica assim, por exemplo, o menino foi e tirou 2. Ô, meu filho, você tirou 2, meu Deus do céu, então quer dizer que na próxima você tem que tirar 8. Olha só, você enfocou no resultado negativo e você enfocou de novo no resultado que ele tem que tirar. Não é a estratégia mais correta se a criança tem dificuldade por conta da aprendizagem, exatamente porque ele tem. Então, o que você vai fazer? No lugar de focar no resultado, você vai focar no crescimento. Como assim? Vamos supor o seguinte, a criança fez uma prova e tirou 4. Aí você pensa, pô, claro, nota ruim, a criança ficou frustrada, você ficou decepcionado, às vezes o professor querido dela ficou decepcionado com a nota que ela tirou, etc e tal, tudo bem. Aí ele foi, esforçou mais um pouco, tal, fez uma outra prova, tirou 6. Aí você pensa assim, meu Deus, ele tirou só 6, ele tinha que ter tirado 8, ele tinha que ter tirado 9, ele tinha que ter tirado 10. Aí você vai falar assim, ô meu filho, melhorou, mas você tirou 6, meu filho, tinha que ser 8, tinha que ser 9, tinha que ser 10. Não faça isso. Olha para o resultado, para o crescimento. Olha só, não olha para o resultado, olha para o crescimento. Como assim, Maicon? Ô meu filho, você está vendo? Você melhorou 2 pontos. Então, se no próximo prova você melhorar mais 2, aí vai para o 8. Percebeu a diferença no enfoque? Enfoca no crescimento, porque aí você ajuda a confortar o emocional dele. Se o medo dele é decepcionar você, e você mostra que você ficou satisfeito com o crescimento, então ele sente que ele fez a parte dele. Isso vai reduzir a tensão, vai reduzir a ansiedade dele. Então olha sempre para o crescimento. Não interessa. Se ele tirou 1, depois ele tirou 2,
olha para o 1 que ele cresceu e não para o 2 como resultado pura e simplesmente. Quando você for fazendo isso, ao longo do tempo, e aí todas as dicas que eu estou dando aqui, gente, ela tem que ser feita permanentemente, não é uma coisa que você faz hoje, o resultado vem amanhã. Mas aí o que vai acontecer? Quando você vai fazendo isso, você vai trazendo, você vai tornando aquela rotina de fazer prova, de ser avaliado, cada vez mais confortável. Então vai chegar ao ponto que ele vai tirar uma nota boa, você tirou um 8, ele vai voltar para casa, poxa, pai, aqui tirei um 8, que massa! E aí você vai perceber que ele, entre aspas, está curado, ele conseguiu superar esse problema da ansiedade dele. Mas só tem um caminho. Você só consegue superar esse problema de ansiedade se você começar a focar no crescimento. Se você ficar focado sempre no resultado, a tendência é que essa ansiedade cada vez mais ela piore. Tá certo, gente? Então, dica número 2, foco no crescimento. Dica 3, essa aqui é já mais prática. Corrija os padrões de erro. Michael do céu, o que é isso, padrão de erro? Eu nunca ouvi falar de um troço desse. O que é o padrão de erro? É assim, ó, quando você está resolvendo uma prova, e você sabe o conteúdo, né? Tem 1, ou 2, ou 3, ou 4 formas de você errar, né? Michael, mas todo mundo erra do mesmo jeito? Não, cada pessoa tem o seu padrão de erro, tá? Eu, por exemplo, costumo errar muito quando eu faço uma prova, um concurso, ou quando eu faço uma avaliação, por exemplo, eu costumo errar muito interpretação do enunciado, interpretação do texto, do alternativo, quando é uma questão de marcar X. Isso é um padrão de erro meu. Então eu que já estou amadurecido, eu já aprendi a prevenir esse meu padrão de erro e a conferir se isso eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado. Viu como é que funciona? Então o que vai acontecer? Seu filho fez uma prova lá no futuro, lá no passado. E aí o que acontece? Ele errou a prova. Você não vai olhar só para o resultado, não. Você vai pegar essa prova e você vai olhar o que ele errou. Quando você notar o que ele errou, aí você vai sentar com paciência, com amor, com carinho e vai mostrar para ele o que ele errou. Tá vendo aqui, meu filho? Olha só, você errou só essa pontinha demais. Ó. Você sabe essa matéria, você vacilou nesse pontinho aqui, na próxima etapa. Quando você vai mostrando para ele o que ele errou, ele vai aprendendo a prevenir os próprios padrões de erro. Então, lá na próxima prova, se você mostrou para ele que ele errou porque ele não prestou atenção naquela conta de adição, na próxima prova ele vai falar, ele vai ficar veaco, ele vai pensar, naquela outra vez eu errei, então vou conferir minhas contas todinhas nessa prova. Aí ele vai conferir e fala, eu ia vacilando aqui na 1, olha só, eu ia vacilando aqui no 2. O que vai acontecer? A nota dele tende a crescer, tá? Cada vez mais. Então tem que olhar esse padrão de erro, tá bom? À medida que a longo prazo a pessoa vai aprendendo, o próprio aluno, eu já fiz isso aqui no mérito 1 milhão de vezes. Você chega e senta com o menino, voltou com a prova, fez a prova, estudou aqui, o professor me deu uma notícia assim, olha, Marco, esse menino está preparado, ele vai tirar 10. Aí chegou lá na hora, ele tirou 7. O pai até fica satisfeito. O pai fala, nossa, que beleza, ele tirou 7, tá. Aí o pai fala, não, me dá a prova aqui, vamos lá corrigir de novo. Aí o professor vai mostrar, mesmo que ele tendo acertado muito, o professor vai mostrar para ele o que ele fez de errado nas que ele errou. Por quê? Para ele ir aprendendo a entender, a compreender, a identificar esses padrões de erro. Com o tempo, o aluno começa a fazer isso sozinho. Então, os alunos aqui do mérito que passaram muito tempo aqui, que já estão amadurecidos, eles, em geral, já fazem isso tranquilamente. Eles já olham os próprios padrões de erro e já resolvem os problemas com autonomia, sozinhos. Tá certo? Michael, mas e tem um jeito de eu reduzir essa ansiedade do menino? Aí vem minha dica 4. Olha só, simula as provas antes da prova. Como assim? Ora, a criança tem prova sexta-feira. Aí na quinta, aí ele estudou segundo, estudou terça, estudou quarta, porque você já seguiu essa dica que eu dei a primeira, né? Aí chegou na hora o menino, aí o que você vai fazer com ele na quinta? Pega uma questão, pega um papel, faça o maior esforço possível que você puder fazer para elaborar uma prova semelhante ao que você espera que seja a prova da escola, tá? E aí você pega e fala assim, meu filho, agora você vai fazer isso aqui como uma prova. Tira de perto dele celular, material de consulta, marca o tempo. Fala, lá na sua escola você tem 1h30 para fazer prova, vou marcar aqui no relógio, 1h30 para você resolver essa aqui. Faça um simulado, né? Simule exatamente tudo o que vai acontecer ali na hora da prova. Por quê? Ele vai sentar
a tendência é que ele tenha uma tensão, porque ele vai se sentir avaliado ali naquela atividade. Aí ele vai pegar e vai antecipar esses padrões de erro. Então, quer dizer, o que ele erraria na prova real, ele vai errar no simulado. Aí quando ele pegou o simulado e fez, aí você corrigiu. Nossa, meu filho, tinha 10 questões, você errou 5. Vamos ver aqui por que você errou as 5. Ó, nessa aqui você errou porque você não prestou atenção nisso. Essa aqui você errou porque não prestou atenção no enunciado. Aí você vai mostrar para ele os padrões de erro. Quando chegar na hora da prova, ele vai prevenir os padrões de erro que ele errou antes. Percebe? Então a tendência aí é você ganhar alguns pontinhos. Então se na prova ele erraria 5 questões e você conseguiu fazer essa antecipação, ele vai errar só 2 ou só 3, a nota dele vai o quê? Crescendo. À medida que ele vai tendo esse crescimento, que ele vai notando que ele está melhorando, a confiança dele vai aumentando. Aumentou a confiança, a ansiedade vai reduzindo. Reduzindo a ansiedade, ele vai acabar melhorando essa questão de prova. Aí você vai falar assim, Maico, olha só, aí eu já segui a dica 1, já segui a dica 2, já segui a dica 3, já segui a dica 4, mas não resolveu. O meu filho continua errando por conta da ansiedade. Aí vai ser o momento onde você vai avaliar, fazer uma psicoterapia, porque aí já é sinal de que essa ansiedade já está lá no nível neurótico, já tá num sintoma um pouco mais grave de ansiedade, que está se mostrando ali na rotina escolar do menino. Então a dica aí, nesse caso, se essas dicas não funcionaram de jeito nenhum, mas lembrando, essa dica tem que ser feita, isso você tem que seguir essas dicas ao longo de um certo período de tempo, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Se você fez isso durante um tempo longo e você não conseguiu resultado, não conseguiu melhora, aí é a hora de você procurar uma psicoterapia, tá? Por quê? Porque aí o psicólogo vai ter outros instrumentos, vai ter outras formas de trabalhar essa ansiedade para tentar ajudar esse aluno, essa criança, esse adolescente, esse estudante a resolver esse problema. Tá certo, gente? Olha, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, tá? Até o final. Se você gostou do conteúdo, curte, comenta, compartilha com alguém que você acha que esse conteúdo vai ser relevante para ela, tá certo? Eu vou ficando por aqui, espero que as dicas ajudem e até o próximo vídeo. Muito obrigado.